Bom, pessoal, na aula de hoje a gente vai estar falando sobre o equilíbrio de equações químicas, mas para isso a gente precisa ter uma ideia básica primeiro, né? Até a gente chegar lá nesse equilíbrio. Então, a primeira coisa que a gente vai começar a ver é a respeito da como que a gente vai representar essas reações químicas. Tá? Então, primeiro a gente entendendo a representação, depois a gente vai para o equilíbrio, né, dessa equação. Beleza. A gente tem que entender que para a gente representar, né, essas reações químicas, a gente precisa de algumas coisas, né? Por quê? Porque ela vai ser formada por algumas estruturas. E para representar as reações químicas, a gente usa a equação química, né? E isso segue algumas regras e tem umas estruturas, né? A equação química, ela vai ser composta, deixa eu colocar aqui, tá? Ela vai ser composta por reagentes, tá? Ela vai ser composta também por produtos. Deixa eu só arrumar isso aqui, que ficou feio. Não que os outros estejam bonitos, mas a gente está tentando fazer o melhor, né? E também ela vai ser composta por coeficientes e também por sinal gráfico, né? Então a gente precisa entender o que é cada um para a gente conseguir chegar no equilíbrio dessa equação química, tá? Beleza. A gente faz isso não porque a gente acha legal e vai ficar bonito, né? Não. A gente faz isso com um propósito, né? A gente tem um objetivo para que ocorra dessa forma. E o objetivo... Opa, cadê? Aqui. O objetivo que a gente tem aqui... Ficou até melhor escrever mais fino, né? Vai ser a gente compartilhar, né? A gente, que eu digo, não nós, alunos, mas no geral, no interesse da química, né? Compartilhar esses conhecimentos com outros cientistas de outros países. Então, se a gente delimita um padrão, a gente consegue ter essa comunicação mais eficiente, né? Porque, por exemplo, você é um químico aqui do Brasil, você está estudando de tal forma, está usando tal metodologia. Só que a forma com que você trata uma equação de química, etc., é diferente de um químico lá da Inglaterra. Então é interessante que tenhamos esse padrão, né? Então essa padronização ela é interessante para esse compartilhamento de ensinamentos. Beleza? Ok. Né? Nós entendemos isso, por que ocorre, como é formado, né? Existe uma estrutura, que existe uma importância para isso. Agora eu vou escrever aqui uma reação, exemplo, para a gente conseguir visualizar essas estruturas, tá? Tá, então a gente tem aqui agora a nossa reação, exemplo, né? E agora a gente vai identificar. Primeiro eu vou me identificar os grandes grupos, né? Note que aqui no meio da reação a gente tem um carinha, né, que é essa setinha aqui, ó, né? Vou separar ela aqui, essa setinha. Isso daqui é o sinal gráfico. O que acontece? O sinal gráfico ele é muito importante, ele vai ter a função dele, né? E ele vai variar, a gente vai ver isso mais pra frente. Mas assim, o que eu quero trazer, que eu quero que você entenda agora, é que o sinal gráfico ele divide a nossa reação, tá? Então a nossa reação, nós temos o sinal gráfico e o que a gente tem antes do sinal gráfico, né? A gente tem os nossos reagentes, ok? O que vai estar ali, os átomos, os elementos que vão estar interagindo com o outro. E depois do nosso sinal gráfico, nós temos o nosso produto, o resultado da nossa reação, tá? Então,
você observando onde está o sinal gráfico, você consegue ter essa separação. E por que eu estou falando reagentes no plural? É mais de um? Ó, como a gente está vendo aqui esse sinalzinho de mais, né? Ele está separando duas moléculas diferentes. Então aqui a gente tem uma molécula, tá? Uma molécula inteira, mais essa outra molécula aqui, ok? Então nós temos dois reagentes, ok? E desse outro lado, nós temos o resultado da nossa reação, né? Da soma ali dos nossos reagentes. E a gente vai chamar ele de produto. Ok? Então, beleza. Então, a gente conseguiu identificar o que são os reagentes, o que são os produtos. Agora, eu vou trazer uma outra reação para que a gente consiga identificar os outros elementos, porque não foi somente reagentes, produtos e sinal gráfico que a gente trouxe na estrutura de uma equação química, né? A equação química é isso daqui que vocês estão vendo de preto, né? É a representação de uma reação, tá? Ok, aqui a gente tem a nossa segunda molécula, nossa segunda reação, né? Novamente, temos o sinal gráfico aqui no meio, né? Dividindo, né? Então, daqui para lá vai ser reagentes, daqui para cá vai ser produtos. O que a gente precisa observar que não tem aqui nessa, que eu quero mostrar para vocês, são esses carinhas aqui, ó, vou colocar de roxinho, tá? Esses carinhas aqui, tá? Esses carinhas aqui, esses números grandes, tá? Esses números grandes a gente vai chamar de coeficiente, ok? O coeficiente, ele vai dar pra gente quantas moléculas a gente tem daquilo ali. Então, eu vou separar aqui, vamos identificar aqui as quantidades de moléculas, a quantidade de moléculas que nós temos aqui na nossa reação, certo? Então aqui o maisinho ele separa, a gente sabe, né, que ele separa as moléculas. Então N2 a gente tem uma aqui, certo? 3H2 a gente tem outra aqui, tá? E 2NH3 nós temos mais uma, então nós temos 3 moléculas aqui, certo? Beleza. O coeficiente ele vai dizer quantas moléculas a gente tem daquilo, não é quantos átomos, tá? Preste bem atenção. O número grande, o coeficiente, ele vai dizer quantas moléculas. Então aqui nós temos 3 moléculas de H2, tá? Nós não temos o H, é o hidrogênio, né? Nós não temos 3 hidrogênios, nós temos 3 moléculas de H2, ok? Beleza, o coeficiente vai servir para isso. Professor, e esse número pequenininho aqui, né? Esse número pequenininho aqui, ele não vai estar dizendo para a gente o número de moléculas, vai ser o contrário. Ele vai estar dizendo o número de átomos, né? Átomos, que átomos? O referente ao símbolo anterior. Então, por exemplo, esse 2 aqui, ele está depois do H, certo? Então, a gente vai ter 2 átomos de hidrogênio. É isso daqui que ele está representando, tá? E quantas moléculas de 2 átomos de hidrogênio a gente vai ter? 3 moléculas de 2 átomos de hidrogênio. Se nós temos 3 moléculas, cada molécula tem 2 hidrogênios, quantos hidrogênios nós vamos ter no total? 6, certo? Você consegue visualizar isso bem? Tá? Então o coeficiente ele está trazendo essa quantidade de molécula, enquanto o número pequenininho ele vai estar trazendo para a gente a quantidade de átomos. Então aqui, ó, que a gente tem 2 átomos na mesma molécula. A gente tem o N, certo? O H é outro átomo. Professor, como que eu faço para saber quando que vai ser um átomo e quando é outro? Eu esqueci de estava falando e esqueci de gravar a tela, então eu vou explicar de novo. Agora já está tudo escrito, tá? Então assim, nós temos aqui, para a gente saber quando que termina um átomo e começa outro aqui na reação, a gente tem que observar que o átomo ele sempre vai começar com letra maiúscula, tá? Então se tem uma letra minúscula depois dele, a gente tem aqui essas duas letras representam apenas um átomo, ok? Já aqui nós temos uma letra maiúscula, então aqui é um átomo, e aqui é outra letra maiúscula, então aqui é outro átomo, ok? E esse 3 é referente a ele,
tá? No caso aqui do Cl, é porque esse é o meu L minúsculo, ok? Meu L maiúsculo seria só maior, enfim. Mas é assim que a gente vai tratar, tá? Então aqui a gente tem um átomo, uma maiúscula, uma minúscula, separa ali um átomo, só aqui, ó, também uma maiúscula, uma minúscula, um átomo, uma maiúscula e uma minúscula, um átomo, ok? E assim a gente vai. Já aqui nós temos duas maiúsculas, então são dois átomos, tá? Essa molécula aqui ela vai ser composta por três átomos, então. O Na, o N e o O, ok? Beleza. Com isso, a gente vai para os sinais gráficos, né? Então a gente tem aqui que aquele sinal gráfico que divide a nossa reação, ele vai ter uma variação, tá? Então o mais famoso que a gente tem, que a gente mais vê, é esse daqui, que ele indica somente o sentido da reação, tá? Então o que está antes do sinal gráfico são os reagentes, e o que está depois são os produtos, é o que a gente viu, ok? Esse daqui, que tem metade de uma setinha para um lado e metade de uma setinha para o outro, ele está indicando que essa reação ela pode ser revertida, tá? Ela pode ocorrer também no outro sentido, ok? Esse daqui, que parece um triângulozinho, né? Ele significa que a reação ocorreu sob aquecimento, ok? A gente teve ali uma fonte de calor e ela ocorreu através disso, tá? Como, por exemplo, uma reação de combustão e etc. Aqui, a setinha indicando para baixo é que houve uma precipitação, né? Houve uma formação de precipitado, ficou aquele restinho de Nescau no fundo do nosso copo de leite, ok? Esse daqui, com a setinha para cima, é que houve a formação de gás, né? Então evaporou, você teve, por exemplo, você queimou um pedaço de madeira, né? Você teve ali a formação de as cinzas, né? Aquele composto carbônico, e você teve liberação de gases. E aí que a gente chega no princípio da conservação das massas, tá? O princípio da conservação das massas, ele vai dizer em que a gente consegue prever a formação de novos produtos, né? Por quê? Porque o princípio da conservação das massas ele vai se basear na ideia de que a quantidade de massa, a quantidade de elementos que a gente tem ali antes de ocorrer a nossa reação, né, nos nossos reagentes, ela vai ser igual à nossa quantidade de elementos de massa que a gente vai ter nos produtos. Então, digamos que aqui na nossa reação exemplo que a gente trouxe aqui, né, a gente tem aqui, digamos que aqui a gente vai ter 6 gramas, né, desse composto, e a gente vai ter aqui mais 4 gramas desse composto aqui, tá? Reagiu, e aqui desse lado, no total de reagente, nós temos quanto? 10 gramas, certo? Temos 6 gramas desse composto e mais 4 gramas desse composto aqui. Depois, o que reagiu, a gente tem que ter 10 gramas do outro lado, ok? Seja em forma de sólido ou gás. No total, tem que finalizar essas 10 gramas. Porque é assim que o princípio da conservação de massas funciona, tá? Então, digamos que a gente vai ter aqui 3 gramas desse, ok? E, por fim, a gente vai ter 7 gramas desse daqui, tá? Se vocês forem observar, por fim, nós teremos as 10 gramas dos nossos reagentes, nós teremos aqui o nosso produto, tá? É isso que diz o princípio de conservação das massas, tá? Em que a gente não vai ter um desaparecimento de átomos, um desaparecimento de massa da nossa reação. Ela vai ser conservada, ok? Beleza. Então, vamos voltar lá. Tá. E com isso a gente chega aqui no balanceamento de equações químicas. Vamos lá. O balanceamento de equações químicas ele vai ter um objetivo, né? O objetivo do balanceamento de equações químicas é que o número de massas, o número de elementos, né, ele seja igual antes e depois da reação. Como assim, professor? Lembra que a gente viu lá que antes da reação a gente vai ter no total aqui 10 gramas, né? Beleza, a gente está falando aqui de massa. Na questão do balanceamento vai funcionar mais ou menos da mesma forma, tá? A questão é que a gente vai estar contabilizando os átomos, ok? Então a gente não vai estar mais contando aqui a massa, mas o número aqui de Ag, o número de M
o número de O, ok? De quanto vai ter aqui nos nossos reagentes e como eles estarão presentes no nosso produto, tá? É por isso que a gente consegue prever como que vai, quais produtos nós teremos, ok? Mas para isso, para balancear as nossas equações, a gente precisa seguir duas regras, tá? Primeiro, não há destruição de átomos. A gente precisa entender que em nenhum momento esses átomos eles vão para além, eles somem, a gente destrói eles, não vai ser assim que vai funcionar as reações, tá? E segundo, a única coisa que a gente vai poder fazer para balancear a equação é alterar o coeficiente, só, e alterar para mais, porque a gente não consegue destruir átomo nenhum, né? Então a única coisa que a gente vai fazer é acrescentar no que está faltando e deixar ela em equilíbrio, que é esse o objetivo, tá? Então, vou trazer aqui para vocês dois exemplos, a gente vai fazer eles juntos, tá? Para a gente conseguir entender um pouco melhor como é que isso vai funcionar. Ok. Nós temos aqui o nosso exemplo 1, certo? Nós temos aqui que uma equação química que ela vai dizer que o Na com o Cl2 vai reagir e vai formar NaCl, ok? Professor, como que eu vou fazer para identificar se essa equação está balanceada, se está desbalanceada e como eu vou balancear ela? É isso que a gente vai ver agora. A primeira coisa que a gente vai fazer, tá, vai ser a gente contar a quantidade de átomos que a gente vai ter aqui nessa reação, tá? Então vamos contar a quantidade de produtos primeiro e depois produtos de reagentes, perdão, e depois a quantidade de produtos, tá? Então eu vou colocar aqui, ó, reagentes e produtos, ok? Então o que a gente vai fazer? A gente vai contar aqui, ó, vamos colocar o primeiro átomo, que a gente consegue observar aqui, né? Átomo por quê? Porque está sozinho, porque se tivesse mais de um, aí seria uma molécula, tá bom? Então nós temos aqui o nosso primeiro átomo. Quantos que a gente vai ter de Na aqui? Só um, certo? Ele não tem nenhum númerozinho aqui embaixo, nem nada, então a gente vai ter só um, beleza. Segundo, a gente tem o Cl, ok? Quantos Cl's que a gente tem? Ó, a gente tem 2, né? Beleza, então vamos colocar aqui. E aqui, nos produtos, a gente consegue observar que a gente tem um Na e quantos Cl? Somente um também, tá vendo? Não tem número. Ok. Então a gente consegue observar que aqui ela tá desbalanceado. E como que a gente vai fazer para balancear isso daqui? A gente não consegue, né? A gente não pode destruir nenhum átomo, então a gente consegue tirar esse Cl aqui, tá? E a gente não consegue, a gente só pode alterar o coeficiente. E o que é coeficiente? Vocês lembram? Vamos dar uma olhadinha aqui. Ó, o coeficiente vai ser o número grande. Ah, então beleza. Então a única coisa que a gente vai poder fazer vai ser mudar esse número grande sempre para mais, tá? A gente não pode diminuir porque a gente não consegue destruir átomos, tá? Na nossa reação aqui. Deixa eu perder meu mouse aqui. Beleza, vamos lá. Então, primeiro a gente fez isso. Deixa eu só colocar isso aqui mais para cá, que ele tá tão longe. Então, primeiro a gente contou quantos átomos a gente tem. Aí agora a gente vai aumentar esse número, tá? Como a gente tem aqui, vamos observar primeiro a separação dos átomos, dos elementos, das moléculas que a gente vai ter na nossa reação. Por quê? Porque o coeficiente, como ele é um número grande, ele vai estar relacionado a uma molécula específica, né? Ele não vai estar relacionado a um átomo específico, como por exemplo um número pequeno. Tá? Então, para o coeficiente ser um número grande, se você coloca ele no início de um elemento, todos os elementos dessa molécula eles serão afetados. Tá? Então, nesse caso aqui, a gente tem a mesma quantidade de Na, só que a gente tem uma quantidade menor de Cl lá nos produtos. Tá? Então, a gente vai mexer nos produtos, que é o que tem menos, porque a gente não consegue subtrair o que a gente já tem. Beleza. Então, o que a gente vai fazer? A única coisa que a gente consegue fazer é colocar os coeficientes, né? Então, ó, vamos mexer no produto, que é o que está faltando,
Só que aqui é uma molécula inteira, ó, não tem um sinalzinho de mais separando o Na do Cl. O Na e o Cl, eles estão juntos, eles estão grudados, tá? Então, o coeficiente vai valer para os dois. O único jeito da gente alterar o Cl é colocando aqui, ó, certo? Na molécula dele, o número de coeficiente equivalente, tá? Então, como a gente precisa de 2, vou até mudar a cor para ficar um pouquinho mais nítido para a gente essa mudança. Como a gente precisa de 2, então vamos colocar aqui e a gente vai ter 2Cl, certo? Beleza. O porém é o que? O Na e o Cl eles estão grudados. Se a gente aumentou o número de Cl, por causa que a gente aumentou o número dessa molécula, a gente também aumentou o número de Na. E aí o que a gente tem que fazer? Volta, agora o reagente que está com menos, né? Então a gente vai ter 2Cl agora, né? E 2Na, porque a gente colocou o coeficiente 2, então a gente está dizendo que essa molécula aqui a gente tem duas dela, então a gente tem 2NaCl juntos. E agora aqui, ó, o Na do reagente está menor, só que aqui, olha só o maisinho aqui no meio, está separado. A gente consegue aumentar só a quantidade do Na, e a gente coloca o coeficiente aqui também. E aí a gente vai ter, ó, por resultado, a gente vai ter isso daqui, ó. A gente vai ter 2Na, certo? 2Cl já tinha, a gente não mexeu no Cl dos nossos reagentes, tá? E aqui nós vamos ter 2Na, certo? Porque a gente aumentou aqui a quantidade da molécula. E vamos ter 2Cl. E pronto, equilibramos nossa reação. Simples assim. Como que a gente vai saber se está certo e tudo? Através do princípio de conservação de massas. Então, a quantidade de átomos que tem de um lado tem que ter desse outro. Tá? Nesse caso aqui, no balanceamento dessa equação química. Tá? Vai funcionar dessa forma. Ok? Beleza. Vamos para o exemplo 2, que ele é um pouquinho mais complicado, só que o que eu quero trabalhar não é o pensamento mecânico, né, em vocês, mas a capacidade de compreensão de como funciona, né, esse método, tá? E a gente conseguir aplicar ele de outras formas, tá? Vamos lá, nosso exemplo 2, ó. O exemplo 2 já é uma molécula bem maior, uma reação bem maior, né, misturada aqui, com várias coisas, etc. Vamos lá, olha só o que diz. Encontre o valor de x e y. Ixi, já ficou parecido com matemática, né? Mas é mais ou menos isso daí mesmo. Fica só. Ó, nós temos aqui o x. O x aqui que a gente está dizendo não diz respeito a nenhum elemento químico, tá? Ele é somente um número, uma variável aleatória que a gente desconhece, tá bom? Então aqui ó, nós temos o x aqui, certo? Nós temos o y aqui, temos o x aqui de novo e o x desse lado. O que a gente precisa fazer é encontrar esse x e y. E para isso a gente não vai fazer uso de nenhuma fórmula mega elaborada. O que a gente simplesmente vai fazer vai ser a aplicação de uma lógica, né? Se aumentar aqui, aumenta ali, né? E aí eu preciso aumentar os outros para ficar tudo proporcional e etc. Então, o que basicamente essa questão aqui vai fazer vai indicar pra gente, né, com o x aqui e o y, onde que a gente vai alterar o coeficiente. Ela está mais facilitando do que atrapalhando, tá? Por onde que a gente começa? Olha o tamanho, né, dessa reação. Então, vamos lá para o primeiro passo, né? Qual que é o primeiro passo? A primeira coisa que a gente tem que fazer é contar o número de átomos que a gente tem na nossa reação, certo? Então, ó, vamos separar, se não ficou claro para você ainda, se você ainda tem dificuldade, separa lá na sua equação o que é antes da seta e o que é depois da seta, certo? O que é antes da seta vai ser os nossos reagentes e o que é depois da seta vai ser os nossos produtos, tá? Então, vou colocar aqui, ó, de reagente e aqui produto. Beleza. Vamos começar por aqui, contando a quantidade de átomos dos nossos reagentes. Vamos começar pelo C, né? Quantos C a gente vai ter aqui nos nossos reagentes? Ó, a gente só tem um aqui, né? Beleza. Então, coloca lá. Quantos O
Ó, repare que o número pequenininho, ele corresponde a esse átomo aqui somente. É o número grande que vai corresponder para a molécula inteira. Então, no CO2, somente o O que vai estar sendo correspondente a esse 2 assim. Como assim, professor? Não entendi. Ó, vamos imaginar que o CO2 ele vai funcionar assim, ó. Você tem uma moléculazinha que ela vai ser composta por um C, né, um carbono, e dois átomos de oxigênio. Vai ser isso daqui, tá? Então, esse 2 aqui, ele vai ser relacionado somente ao número de oxigênio, porque ele é correspondente somente a esse átomo aqui, tá? Só o número grande que vai ser correspondente para a molécula inteira. Olha aqui o exemplo na H2O de novo. Ó, nós temos aqui, ó, H2, então nós vamos ter dois Hs, né, nessa molécula, certo? Aqui. E é somente um átomo de O, né, de oxigênio. E ela vai funcionar dessa forma. Por quê? Porque esse número pequenininho só é correspondente a esse átomo. Ok? Beleza, então nós temos aqui somente um carbono. Quantos O a gente tem? Nós temos dois aqui, só que a gente está contabilizando dos reagentes inteiros, tá? Primeiro, temos dois aqui e aqui a gente tem um, então nós vamos ter 3 Os, ok? Beleza, deixa eu só abaixar um pouquinho mais aqui, tem mais espaço. Tá, e por fim, quantos Hs vamos ter aqui, ó? 2 Hs, tá? Porque a gente não tem nenhum H aqui, só tem esses dois aqui. Agora, vamos contabilizar dos átomos dos produtos, tá? Vamos lá, quantos Cs a gente vai ter? Nós temos 6 Cs aqui, bem diferente, né? Em relação à outra, em relação aos reagentes. E mais nenhum, então beleza, C6. Quantos Os a gente tem? A gente tem 6 aqui, tá? A gente tem mais um aqui, porque esse número pequenininho é em relação ao H. Então, 6 mais 1, 7. E nós temos mais 2 aqui. Então, 7, 8, 9. Beleza? Então, nós vamos ter aqui, ó, 9 Os. Ok. E por último, quantos H? Nós temos aqui 12 Hs, mais esses dois aqui. Então, por fim, a gente vai ter 14, certo? Beleza. O que a gente vai fazer agora? Qual que é o nosso segundo passo? Balancear. Deixa eu só tirar um pouquinho aqui do zoom para eu conseguir ver isso daqui, visualizar isso aqui mais de longe. Vou balancear aqui do lado, tá? Então, vou até juntar aqui, ó, nosso segundo passo, tá? Vai ser balancear isso. Então, vamos colocar aqui, ó, os reagentes e os produtos. Ok. Então, vamos lá. Qual que tá com menos aqui? Obviamente, os reagentes, né? Os produtos, eles estão com bem mais em todos os elementos que a gente está tratando aqui, certo? Então, a gente começa aumentando por eles, tá? Vamos lá, mas por qual que a gente começa? Ó, vamos começar na ordem? Vamos começar pelo carbono. E o carbono, que a gente vê aqui, o C, né, que a gente vê aqui nos produtos, a única forma da gente alterar ele, que é encontrando o valor XY, esse é o objetivo da reação, né, é alterando aqui, ó, no gás carbônico, tá? Então a gente vai ter que já definir o valor de X. E aí o que acontece? Aqui nós temos 6 carbonos, a gente precisa chegar nesse valor. Então, quanto que a gente vai colocar aqui? 6, tá? Por quê? Porque 6 CO2 vai dar os 6 carbonos que ela precisa, tá? Professor, mas a gente pegou e a gente aumentou a quantidade de oxigênio também, porque está alterando aqui a quantidade da molécula. Então a gente tem 6 moléculas de CO2. Beleza, depois a gente resolve isso. Vamos primeiro resolver o carbono, tá? Então a gente vai ter aqui, ó, nos reagentes a gente vai ter 6 e nos produtos a gente também vai ter 6, tá? Que são esses 6 carbonos aqui e esses 6 carbonos aqui. Beleza, já resolvemos um problema, tá? Vou colocar os outros elementos aqui para a gente já se preparar para eles, tá? Ok. Aí agora vamos para o oxigênio, porque é a sequência que a gente está fazendo, né? Beleza. No oxigênio a gente já aumentou a quantidade aqui, né? Ixi. Só que quando a gente alterou esse X aqui, a gente mexeu nos outros X também, tá? Então aqui vai ter 6
tá? Deixa eu ir um pouquinho mais para cá para conseguir visualizar. E aqui também vai ter 6, porque a gente já alterou o valor de x. Então, x é 6. É isso que a gente disse aqui, tá? Beleza. Então, com isso, vamos ver quantos oxigênios que ficou. Ó, eu não vou contabilizar os reagentes ainda, porque a gente tem que alterar o valor de y. Vamos ver do outro lado, para a gente saber quanto de y que a gente coloca, tá? Então, do outro lado, nós vamos ter aqui, ó, 6O, né? 6 oxigênio. Beleza. Aqui, ó, nessa molécula de H2O, o O só aparece uma vez, então vai ser multiplicado só 6 vezes ele. Então, 6 vezes 1O, a gente vai ter 6, né? Então, a gente vai ter 6 aqui e 6 aqui. E chegamos aqui na molécula de oxigênio. O oxigênio é O2. Então, a gente vai estar pegando o O2 e ele vai estar aparecendo 6 vezes. Então, se em uma molécula tem 2 átomos de oxigênio, quantos átomos de oxigênio a gente vai ter em 6 moléculas? O dobro, certo? Então, a gente vai ter aqui, ó, aqui a gente vai ter 12 átomos de oxigênio, tá? Então, ó, nós temos aqui, ó, 6 átomos de oxigênio, mais 6 átomos de oxigênio, mais 12. Professor, por que 12? Porque esse oxigênio aqui, ele está em dobro, tá? Essa molécula aqui, ele está em dobro, né? Mostra aqui o númerozinho 2, tá? Então, 6 mais 6, 12, mais 12 desse daqui também, a gente vai ter 24 átomos de oxigênio. Meu Deus do céu, olha só o impacto que a gente fez, né? Mesma coisa, como a gente alterou o X e no X aqui a gente tem o Y, vamos ver primeiro lá nos reagentes para depois a gente voltar aqui primeiro lá nos produtos para depois a gente voltar nos reagentes e mexer com Y, tá? Então vamos lá. H, quantos H a gente vai ter? 12 H aqui nessa molécula de glicose, tá? Mas, ixi, aqui o H está em dobro, então aqui também é 12, tá? Ó, vocês conseguem compreender de como que esse H está aparecendo duas vezes? Porque nós temos uma molécula dessa daqui, né? Se a gente pega essa molécula e a gente multiplica ela por 6, então a gente vai ter 6 vezes esses carinhas aqui, enquanto o O ele só vai aparecer 6 vezes, o H, como é 2 por molécula, ele vai aparecer 12 vezes. E é por isso que ali aparece em dobro, tá? Então, ó, o H vai estar em dobro, então vai ser 12H, mais esse daqui já teve 24H, beleza? E do outro lado não tem, então são 24H também. Ok. Como que a gente vai fazer agora? Isso daqui chegar nessa quantidade, né? O que a gente tem aqui de O são o seguinte, o O está em dobro, beleza, então a gente já tem 12O, a gente só precisa de mais 12, né? Para a gente conseguir, ó, esse daqui está em dobro, então aqui a gente vai ter 12 já, né? Deixa eu colocar aqui. Aqui a gente já vai ter 12O, né? Porque esse O está em dobro, certo? São 2 oxigênios por molécula, a gente multiplicou essa molécula 6 vezes, né? Ela apareceu 6 vezes ali. E aqui, para a gente fazer esse O, que ele está sozinho, né? Então aqui é só um que representa, a gente vai ter que fazer quantos? Se a gente tem 12, a gente precisa chegar aqui, ó, em 24. Quantos que a gente vai colocar aqui? 12, tá? Então, o Y, você consegue entender que aqui também, deixa eu colocar ele grandão aqui, né? Aqui ele também vai ser 12. Por quê? Porque você precisa alcançar os 24O. É o jeito, tá? Então, você já conseguiu 12 aqui por causa do X, que multiplica essa molécula aqui, ela faz ela aparecer 6 vezes, né? E aqui você precisa de mais 12O para você completar os 24 e deixar em equilíbrio. Então, você multiplica aqui esse H2O por 12, então você vai ter esse 12O. A questão é o quê? Que você multiplicou o H por 12 em dobro, né? Então, ó, vamos lá. Um problema de cada vez. 12O aqui, certo? Porque é 6 multiplicado pelo dobro, porque esse O está em dobro, mais 12O aqui, e esse O está sozinho, a gente vai ter 24, beleza, conseguimos colocar em equilíbrio também, tá? Por fim, a gente fez o H que aparecer em dobro, né? Então 12 vezes esse H que está em dobro, a gente vai ter 24H, e por fim a gente equilibra a nossa equação e termina, tá? Parecia um monstro muito grande, parecia um bicho de 6 cabeças, mas você indo aos pouquinhos, indo pela lógica, né, você vai conseguindo observar.
É uma questão bem mais difícil, você precisa de bem mais atenção, só que vocês viram que a gente trabalhou dentro do mesmo conceito, né, de que a gente precisa ter as massas iguais em ambos os lados da reação. É isso daqui que eu quero que vocês desenvolvam, esse pensamento lógico e não pensamento mecânico, tá? Em que você vai conseguir trabalhar esse conceito dentro de outras situações diferentes, tá bom? Ok, ainda trabalhando dentro do princípio de conservação das massas, né? Agora a gente vai sair um pouco dessa ideia do equilíbrio da equação química e vamos trabalhar somente dentro da ideia dessa conservação de massas antes e depois de uma reação, tá? Beleza. Ó, nós temos o seguinte problema. Em sistemas fechados, a massa se mantém a mesma. Considerando isso, sabe-se que 50 gramas de N2 reagem completamente com 12 gramas de H2, formando NH3. Qual será a massa em gramas de amônia, que é o NH3, tá? Formada com 150 gramas de N2? Muito complexo, né? Vamos por parte, que questão longa assim é bom a gente escrever, senão a gente se perde, tá? Vou fazer azul. Vamos lá. O que a questão está dizendo? Que o N2, né, 50 gramas dele, vai junto com o H2, né? Quantas gramas de H2? 12. Vamos lá. Ó, então o N2, 50 gramas de N2, vai reagir completamente com H2 e vai formar NH3. Reagiu e formou o NH3. Beleza? Quantas gramas? A gente não sabe, tá? E aí ele quer saber qual que vai ser a massa em gramas, né? Então ele mantém essa unidade de medida, isso é melhor, porque assim a gente não precisa fazer nenhuma conversão de unidade de medida e etc. Fica mais simples, né? Qual vai ser a massa em gramas de amônia, né, de NH3, formada com 150 gramas de N2? Então ele dá, aqui a gente vai dizer que nós temos 150 gramas, certo? Beleza. Então a gente tem que descobrir quanto de H2 que a gente tem e quanto que vai ter no final. E agora? Tá? Ó, o que a gente precisa observar? Em que o princípio da conservação de massas, né, ele vai dizer que a quantidade, a massa de reagentes vai ser igual à de produto. Então aqui nós temos quanto? 50 gramas mais 12 gramas, nós vamos ter 62 gramas, certo? Então, deixa eu colocar aqui de outra cor, tá? Nós vamos ter aqui 62 gramas, ok? Deixa eu só colocar para o lado, fica mais organizado, né? Beleza. E aqui, o que vai acontecer? Se tudo funciona de uma forma proporcional, né? Se a gente vai estar sempre, a química ela vai ter os seus princípios, suas regras, e a gente observa em que de um lado tem que ser igual ao do outro de acordo com o princípio da conservação de massas, etc. A gente vai observar, para a gente descobrir os outros, a gente vai fazer o seguinte: vamos dividir esse 150 por 50, tá? No caso aqui a gente está trabalhando com um número mais fácil. O 150 a gente consegue observar claramente, né, que ele vai ser o 50 aqui 3 vezes. Né? Então 3 vezes o 50 vai dar 150. Então basicamente o que a questão vai estar fazendo aqui vai estar sendo multiplicar por 3 esses valores. E a gente consegue fazer com todo o resto, tá? Então 12 vezes 3 a gente vai ter 36, beleza? E aí, por fim, o 62 vezes 3, né? Então, ó, 3 vezes 2, 6, 3 vezes 6, 18, mais o 6 que ficou ali, então a gente vai ter 186, ok? Então, 186 o quê? Gramas, né? Ele quer que a gente deixe isso daqui em gramas, certo? Então, a gente vai ter aqui esse resultado aqui, tá? 186 gramas é a quantidade de amônia que a gente vai formar quando a gente tem 150 gramas de N2, né, de gás nitrogênio, ok? A gente só fez aqui
por questão lógica. A gente observou que esse número aqui, ele é o triplo desse daqui. E como tudo é proporcional, né, como 50 gramas ela vai reagir completamente com 12 gramas, então a gente só pegou e aumentou essa quantidade, porque a proporção é a mesma, tá? O que a gente está aumentando é somente a quantidade. Então, ao invés de a gente estar fazendo com 50 gramas, a gente está fazendo com 150, com 3 vezes mais. E a mesma coisa acontece ali com o nosso outro reagente, né? Ok? Simples, pessoal. Bom, peço que vocês copiem, né? E isso é muito importante a gente escrever. Eu sei que é algo que a gente não gosta muito de fazer, né? Quando a gente está aprendendo e tudo, mas é muito importante porque uma das maneiras da gente aprender é escrevendo, tá? Copiem, façam exercícios desse tipo que vai ficando mais fácil para o cérebro assimilar, já que a gente está tratando de algo que cobra muito da interpretação e do raciocínio lógico ali da questão, ok? E é isso aí, pessoal. Obrigadão.